chamo Rodrigo da Lúcia Smolarek, trabalho na Escola Especial Carlos Humberto Aquino Frota há 3 anos, no município de Santiago há 8 anos, também trabalho no Magistério Superior na Unicampus de Santiago, sou graduado em Pedagogia, especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional e especialista em Pedagogia e Psicopedagogia Empresarial. Na escola, atuo com o Serviço de Orientação Educacional, onde a missão primeira desse espaço é zelar pela aprendizagem dos nossos alunos, dando suporte pedagógico aos professores que fazem parte da congregação da escola especial. A ideia primeira do Serviço de Orientação Educacional é realmente, a partir da individualidade, da singularidade, da legitimidade que esse sujeito traz consigo, porque ele é um portador de deficiência intelectual, de deficiência múltipla, a partir dessa especificidade, mapeada pelo técnico, mapeada pelo corpo técnico, que a gente possa estar oferecendo mecanismos para que ele se institua como sujeito do conhecimento, entendendo as limitações que ele tem, entendendo a constituição que o faz ser, entendendo a condição humana que ele traz consigo e o seu enredo histórico, né, que nele hospeda. E além disso, né, o Serviço de Orientação Educacional tem uma outra incumbência que eu acredito que é muito significativa, que é garantir a aprendizagem institucional. O que é garantir a aprendizagem institucional? É mostrar que a escola deste século, que ela é inevitavelmente uma organização aprendente, onde todos, professores, alunos, colaboradores, sejam eles da natureza que forem, todos eles estão numa esfera da aprendizagem, né? E aí eu lembro de um texto do Leonardo Boff, que se chama Magistério do Universo. Nesse texto ele fala justamente disso, né? Que nós precisamos escutar os 1000 ecos da Mãe Natureza. E esses ecos perpassam pela dimensão da humanidade, a capacidade que nós temos que ter como sujeitos humanos que somos, de aprender a aprender todos os dias, de entender que a nossa formação inicial não é formação terminal. A escola está há 36 anos servindo a comunidade, né? A escola é mantida pela PAI, e daí a confusão, porque a gente vê em nível de senso comum as pessoas dizendo: olha, o meu filho está estudando na PAI. Não, o seu filho não está estudando na PAI. O seu filho está matriculado e estudando na Escola de Educação Especial Carlos Humberto Aquino Frota, que é mantida pela PAI, ou seja, que é mantida por uma associação, né, que conveniou-se com o Estado, conveniou-se com o município e que, além de conveniada com o Estado e com o município, mantém os seus próprios colaboradores. Então, na verdade, o entendimento tem que perpassar por aí. Na verdade, o seu filho está numa escola filantrópica, sem fins lucrativos, que mantém um corpo técnico e pedagógico, que dá suporte para essa criança, para esse sujeito, para essa identidade, partindo das limitações intelectuais que ele tem. Nós temos casos fantásticos de inclusão, onde o sujeito já está incluso na escola regular e que ele não depende mais da assessoria técnica, pedagógica da escola. Nós temos casos onde ele está incluído e ainda vem em turno oposto à escola, e nós temos sujeitos que os próprios laudos técnicos projetam que ele ainda não está preparado para estar dentro daquela estrutura escolar regular, que nós sabemos que também está num processo de crise identitária. E aí eu brinco dizendo o seguinte: se nós não conseguimos hoje fazer as pequenas inclusões, porque somos primatas na ideia de perceber-se e de perceber o outro, imaginem só, né, essas grandes inclusões que se aportam não só de postura atitudinal, mas se aportam de conhecimento, né, se aportam de saberes, de apropriação de saberes que são inevitáveis para que a gente entenda o autista, para que a gente entenda o comportamento daquele sujeito que tem paralisia cerebral, daquele sujeito que é síndrome de Down, daquele sujeito que tem uma outra, né, condição intelectual comprometida e que precisa desses saberes técnicos. Então, se a gente partir da ideia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela diz que a gente tem direito de ir e vir,
né? E o direito de ir e vir é uma via de duas mãos. Quando a gente decreta que o sujeito tem que estar aqui ou estar lá, a gente bulina a Declaração dos Direitos Universais, né? Porque a gente diz assim, ele tem que estar lá, né? E a gente não dá a ele o direito de ser ouvido. E aí eu lembro de um amigo meu que é cadeirante, e ele diz assim, nada de mim sem mim, né? E ele está correto. Eu penso mais ou menos assim, né? Eles são vozes que precisam ser ouvidas. Se ele quer estar lá, que o seja, que ele esteja. Agora, se ele quiser estar aqui, que o seja, que ele esteja, né? Então, na verdade, a missão da escola especial passa por aí. Respeitar a identidade, respeitar a singularidade desse aluno, perceber se essa família quer que ele esteja aqui, se ela quer que ele esteja aqui, e se ele for enquadrado como uma demanda nossa, ele vai estar aqui. Se a família quer que ele esteja aqui e ele não for enquadrado como um portador de deficiência intelectual e múltipla, ele não estará aqui, ele vai estar lá na escola, né? Agora, o que a gente tem que entender? Realmente, a frase, né, que se tornou agora para mim assim, algo muito marcante, nada de mim sem mim, quer dizer, é fundamental que a gente escute, como disse o Boff, né, o magistério do universo, os 1000 ecos que estão postos aí, né, que me parece que isso ainda está primata, isso ainda está ancestral, essa evolução da constituição de acolhimento do outro, que esse movimento ainda não está constituído. Mas eu penso que nós estamos na caminhada do vir a ser, né? E na caminhada do vir a ser, a gente vai dando os primeiros passos e se desenhando. Paulo Freire disse numa das últimas entrevistas dele que o caminho se faz caminhando. E não há como fazer um caminho sem o primeiro passo. E eu acho que os primeiros passos, a escola especial, né, Carlos Humberto aqui no Frota já deu, né, há 36 anos atrás. E a nossa história, né, a nossa história de luta, a nossa história de batalha, a nossa trilha histórica nos faz esses questionamentos provocativos, no sentido de entender que nós temos uma constituição na comunidade local e regional que não pode, que não deve ser negada. Então me coloco, né, como identidade à disposição, né, dessa tarefa grande que é aprender a aprender, que é aprender a desaprender, que é aprender a aprender de novo, né, para a gente junto constituir efetivamente um mundo melhor. Aqui na Escola Especial Carlos Humberto, aqui no Frota, nós dividimos o atendimento pedagógico em 2 momentos, né? Nós temos um momento onde eles têm, em pequenos grupos que a gente chama de períodos orientadores de aprendizagem. Eles são concentrados por grupos de acordo com a especificidade da limitação. Nesses grupos nós temos uma pedagoga, né? Geralmente essa pedagoga tem ou em nível de pós-graduação ou em nível de qualificação, né, a habilitação em deficiência mental ou em transtornos globais do desenvolvimento. Ela acompanha esses sujeitos e concomitantemente eles têm uma série de oficinas que cercam esse enredo pedagógico de sala de aula, né, desses grupinhos menores que acontecem durante o turno que esse sujeito está aqui conosco. Nós temos a oficina de dança, de teatro, nós temos a ludoteca que trabalha com ludoterapia, nós temos recreação, são oficinas organizadas sistematicamente para atender todos os alunos. Concomitante a isso, nós temos ainda a grade técnica, né, que desenha o suporte para esse pedagogo que está em sala de aula, né? E aí nós temos a psicopedagoga, aí nós temos a fono, a psicóloga, nós temos a fisioterapeuta, a educadora especial, que são identidades que atendem não necessariamente todo o corpo técnico uma mesma identidade, porque aí vai variar do comprometimento que esse sujeito tem, né? Mas eles estão sendo atendidos concomitantemente ao trabalho da pedagoga. E o que acontece? Essa pedagoga tem um momento depois de troca com esse especialista para saber quais são as atividades mais propícias para esse sujeito, né, dentro daquele comprometimento que ele tem. Outro aspecto importante é a questão da saúde do escolar que nós temos aqui. Quer dizer, alguns alunos necessitam de medicação, né? E essa medicação tem que ser ofertada em horários rigorosos. Aí nós temos 2 colegas que são especializadas em saúde do escolar e que ficam com uma grade totalitária fazendo essa assistência. Eu penso o seguinte, que
A escola especial, ela tem uma dificuldade muito grande, que é movimentar uma cultura de mudança. E cultura de mudança leva tempo. A gente sabe que movimentar a cultura leva tempo. Que é mostrar que a PAI não é e aí eu vou usar uma expressão feia, me perdoem, não é uma escola de malucos, uma escola de loucos, né? Não é um depositário, não é um albergue. É um espaço efetivo de aprendizagem onde pessoas sérias estão aqui para se comprometer com a aprendizagem desses sujeitos e dessas identidades. A PAI hoje se mantém eminentemente por duas vias. A primeira via são os aspectos filantrópicos. Então a gente recebe, né, apesar de ridícula a colaboração, e me perdoem a expressão, mas é essa mesmo, né, a ridícula colaboração, a gente recebe pela filantropia algum suporte, né, a gente recebe através do censo escolar também, assim como as demais escolas, um valor, né, que me parece que é R$100 e alguns mês para manter os alunos, e aí vocês imaginam que é isso, né? E, além disso, e é o que nos move mesmo, são os colaboradores, né? Quer dizer, os colaboradores são aquelas pessoas voluntárias que dão o que podem, né, através do telemarketing, ligam para a PAI, na verdade ligam para a escola especial, né? Aqui falam com a Flávia, que é a nossa gerente de telemarketing, e aí eles fazem a opção. Ou, né, o rapaz busca o valor na casa da pessoa, agendando previamente esse encontro, ou pode ser o desconto direto em folha, né, do valor que a pessoa quiser oferecer, de 50 centavos, né, ao valor que ela achar que é oportuno colaborar. Hoje, a instituição sobrevive praticamente dos colaboradores, porque o que acontece? Alguns técnicos são cedidos do município, alguns técnicos são cedidos do Estado, mas a maioria é mantido pela PAI e, né, desdobram os serviços aqui conosco na escola. Então, colaborar é uma adesão de amor, colaborar é uma adesão de entendimento que a gente pode fazer alguma coisa assim pelo outro. Porque colaborar não é estabelecer um valor absurdo, mas é entender o seguinte, que aquela frasezinha antiga, né, aquele provérbio antigo é uma verdade. Transportar em um punhado de terra e terás uma montanha. É mais ou menos isso. Se cada um fizer a sua parte, se cada um se sensibilizar, né, nós teremos sim um espaço efetivo, porque esse montante ajuda a gente a manter a alimentação, a manter aquela roupa que a gente oferece, né, para aquele sujeito que vem aqui no inverno de chinelinho havaiana, né, sem meinha, né, a fralda que a gente tem que comprar porque a mãe não tem condição e o sujeito, né, tem todo um comprometimento fisiológico, e aí a gente compra e coloca à disposição. Então todo esse dinheiro é revertido para esses elementos que, quando a gente vem à escola e vê, né, o que R$1 pode fazer, o que R$2 podem fazer, a gente se dá por conta do quanto o trabalho em rede, né, é a nossa vocação humana, viver em teia, né, como dizia o Capra. Então eu penso que a colaboração hoje, né, é vital para que a gente continue se mantendo aí, fazendo esse trabalho significativo junto à comunidade local e junto à comunidade regional.